Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Olá para você, meu ouvinte telespectador, você que nos acompanha diariamente pelas redes sociais, a nossa página oficial no Facebook, Rede Costa Oeste Comunicação, também no nosso site Costa Oeste News e diariamente na Rádio Costa Oeste a 106,5. O meu convidado hoje do nosso Momento Madre Dedil é o Dr. Cauê Sabião. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço da Rádio Costa Oeste, doutor. Obrigado, David. É uma satisfação estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho aí sobre saúde, sobre ortopedia e sobre a minha especialidade, que é a cirurgia de pé e tornozelo. Doutor, é um prazer te receber aqui. Eu queria saber, então, como é que está essas atividades no Madre Dedil. Tivemos aqui na semana passada o doutor Davi falando dessa ampla gama de especialidades. Como é que está a tua parceria com o Madre Dedil? Em que dias você atende lá? Explica para o nosso público, por gentileza. A gente está nessa nova fase, né, desde a reinauguração no finalzinho do ano passado. Então, a ortopedia é uma das especialidades com maior volume dentro do hospital e atualmente nós temos diversos convênios de consultas e cirurgias e estamos a todo vapor, né? A ortopedia está contemplada com várias subespecialidades dentro do hospital para tentar dar o melhor suporte possível para os pacientes que precisam. Doutor, aí surge a primeira curiosidade. Tem uma parceria do hospital hoje com diversos municípios aqui da nossa região oeste do Paraná. Quais são aqueles casos assim mais recorrentes que você tem atendido? Hoje os convênios eles contemplam majoritariamente as cirurgias eletivas, né? Então tem algumas cirurgias que têm um represamento muito grande, isso independente do município, que são principalmente cirurgias de manguito rotador, que são os tendões do ombro, que são bastante comuns, né? Cirurgias de artrose, como prótese de joelho, prótese de quadril, que a gente está iniciando esses atendimentos e iniciando essas cirurgias também. Vamos começar agora aqui com as curiosidades dos nossos ouvintes. Nós separamos algumas que são pertinentes à tua área. A primeira é: quando há uma intervenção nos nervos, tendões, articulações, ossos ou músculos, nós estamos falando de uma cirurgia, não é verdade? Além das fraturas, lesões e traumatismos, quais as principais enfermidades que acometem o pé e o tornozelo que precisam de intervenção cirúrgica? Bom, a ortopedia, o próprio nome já diz, né? Ortopedia e traumatologia. Então, é uma especialidade cirúrgica e clínica. Então, além dos traumas, acidentes com fraturas, entorses, luxações, que está mais voltada à parte de trauma, a gente tem as cirurgias ortopédicas, que a gente fala também, que são cirurgias geralmente eletivas, que têm um foco um pouquinho diferente. Na cirurgia do pé, que é a minha especialidade, talvez o carro-chefe aí seja a cirurgia de Joanette, né? Então, além dela, cirurgias de lesões ligamentares, crônicas de tornozelo, calosidades, a gente também opera, é uma queixa frequente aí dos pacientes, mas talvez o primeiro lugar aí é para o Joanette. Perfeito. Seguimos com as nossas curiosidades, lembrando que o nosso espaço do Madre Dedil é todos os sábados a partir das 7 da manhã, no nosso programa A Voz da Comunidade aqui na Rádio Costa Oeste. Doutor, quando é a hora de procurar um cirurgião de pé e tornozelo? Olha, diversas são as situações em que é necessária uma avaliação, né? Então, mesmo aquele esportista de fim de semana que às vezes tem uma dor no calcanhar ou tem um entorse de repetição, aquela dona de casa que fica muito tempo em pé, tem dor no calcanhar, pode ser uma fascite plantar, o famoso esporão. Então, praticamente todo mundo vai ter uma hora uma dorzinha no pé, alguma situação que necessite de um atendimento mais especializado. E se tiver disponível um cirurgião de pé para avaliar, com certeza o atendimento e o tratamento vai ser mais focado. As cirurgias minimamente invasivas atualmente estão presentes em diversas áreas da medicina. Quais os métodos minimamente invasivos utilizados nas cirurgias de pé e tornozelo e quais as vantagens nesse tipo de procedimento cirúrgico? A cirurgia minimamente invasiva ela é uma tendência não só na ortopedia, né? Então, diversas especialidades cirúrgicas se utilizam desse artifício para melhorar aí a qualidade das cirurgias e tempo de recuperação, taxa de infecção, taxa de complicações. Então, atualmente, dentro da especialidade de pé e tornozelo, as mais utilizadas técnicas minimamente invasivas são a artroscopia de tornozelo, que é aquela cirurgia por vídeo,
e as cirurgias minimamente invasivas para correção de joanete. Também é uma técnica mais moderna que a gente acaba aplicando também de forma minimamente invasiva. Como benefícios assim dessas técnicas, o que a gente pode trazer? Uma cicatriz menor, porque são por pequenos furinhos que a gente consegue ter acesso às lesões e fazer o tratamento adequado, menor risco de infecção, menor tempo operatório, menor tempo de internação hospitalar, menos risco de infecção, menos dor no pós-operatório. Então, são inúmeras vantagens que tem esse tipo de procedimento. E as cirurgias ortopédicas nessas áreas exigem um tempo de recuperação maior do paciente? Na cirurgia minimamente invasiva, geralmente um tempo menor, né? Como elas não agridem muito, por exemplo, uma fratura ou uma lesão que você tem que fazer um acesso, um corte na pele, você acaba lesionando a pele, lesionando o músculo, até chegar naquela fratura ou naquela lesão. Na cirurgia minimamente invasiva, a gente diminui essa lesão adicional. Então, toda cirurgia, além do trauma, além da lesão que o paciente tem, para você chegar até lá, você causa uma lesão ainda maior. Então, se essa cirurgia for feita de forma minimamente invasiva, esse dano é menor e o tempo de recuperação, consequentemente, também é menor. Doutor, agora eu quero chamar a atenção do público feminino, porque eu ouvi alguns relatos, né, fazendo as nossas pesquisas, dessas mulheres que elas vão às festas, né, e procuram sempre aquela questão dos saltos, né? Esses saltos, eles trazem algum prejuízo para a coluna? Eu queria que o senhor falasse de maneira muito clara, porque a gente ouve, volta e meia, recorrente, de alguma reclamação relacionada a isso. Mas isso, de fato, é mito ou não? Não é mito, né? Então, o salto alto não é algo natural. O corpo não foi feito para andar com salto alto. Então, não só para a coluna, mas para diversas outras articulações, o salto alto é prejudicial. Ele muda o ponto de equilíbrio, as cargas, o peso corporal ele é distribuído de forma errada, né? Então, até a gente comentou que o joanete é uma das principais queixas dentro da especialidade e muitas vezes ela é ocasionada ou agravada pelo uso de salto alto. Então, mulheres que usam salto alto associado a um calçado com bico fino, isso tudo tende a prejudicar o tipo da pisada e acabar podendo desencadear um quadro de joanete, que consequentemente pode levar a lesões e desgaste nas articulações do quadril, do joelho e também da coluna. Então, os problemas na coluna podem sim ser agravados e até causados por uso de salto alto. Doutor, e no dia a dia, nós estamos aqui numa região onde a gente tem muita cooperativa, várias empresas, várias indústrias, e a gente percebe que tem algumas empresas que se preocupam com essa questão da segurança do trabalho, outras nem tanto, o que é extremamente natural, né? E eu te pergunto, que cuidados as empresas ou os próprios funcionários devem ter a respeito do calçado? O que é considerado o calçado ideal? Isso é uma conversa que a gente sempre tem com esses funcionários, esses trabalhadores que muitas vezes não têm opção, né? Trabalham numa câmara fria ou no frigorífico, alguma situação assim que necessitam usar uma bota ou algum calçado específico. A gente orienta que um calçado adequado é aquele que se adapta ao pé. Então, você não pode comprar um calçado esperando que o seu pé se adapte a ele, senão você vai invariavelmente ter complicações, ter problemas ortopédicos. Então, a orientação que a gente dá é escolher um bom calçado, dentro da possibilidade do emprego que a pessoa está exercendo. Esse calçado ele tem que ter, primariamente, uma câmara anterior, que a gente fala, a região da frente, folgada, para que os dedos fiquem de forma confortável, não pode o dedo estar batendo na ponta do calçado, o solado macio de preferência, o contraforte, que é a região posterior do calçado, firme, para que o paciente não tenha, que a pessoa não tenha entorses ou algumas lesões também no tornozelo. Então essas são as principais características de um bom calçado: conforto, a região da frente ampla e a região de trás bem firme. E qualquer coisa que esteja fora daquilo que você acabou de mencionar, sempre procurar um ortopedista, né? Sentiu alguma dor, algum desconforto, já procurar de imediato, porque às vezes você vai deixando para depois e isso vai se agravando e fica mais difícil de tratar, né, doutor? É um costume nosso, né? Acabar procurando um auxílio, uma consulta, quando o problema já está um pouco avançado. Então, a gente orienta que, no mínimo sinal de alguma dor, alguma fraqueza, instabilidade, qualquer sintoma que fuja do habitual, que procure um atendimento especializado.
Doutor, me fez surgir agora um questionamento, porque as pessoas elas sentem alguma coisa fora do comum ali e já vão direto, às vezes não, na grande maioria, vão para a internet, vão para o Google, digitam ali. Tem algum caso em particular de alguém que chegou dizendo, doutor, eu vi, por exemplo, na internet que não é isso, alguém contrariando a tua opinião, é recorrente? Explica pra gente. Na verdade, tem bastante, né? O Google hoje está na moda aí, é o primeiro médico que o paciente acaba procurando. E muitas vezes a informação está lá jogada, descontextualizada, e o paciente acaba tomando aquilo como uma verdade absoluta. E chega para a gente já com uma ideia na cabeça que muitas vezes é difícil de mudar. Então, talvez o campeão aí de relatos assim, é em questão ao esporão do calcânio, né? Que o esporão é uma inflamação de uma região, de uma estrutura na planta do pé, que é a fáscia plantar, que causa uma inflamação nesse tendão. Quando isso cronifica, depois de muito tempo, começa a formar uma saliência óssea, que é o famoso esporão. Só que não é o esporão que dói, e sim esse tendão que está inflamado. E o paciente chega querendo tirar o esporão. A gente tenta explicar que não é o esporão que é o problema, que é a inflamação, que precisa de alongamento e um tratamento com fisioterapia e tudo mais. Na maioria das vezes a gente consegue convencer o paciente, mas ele já chega com essa ideia de que o que está causando essa dor é o ossinho lá, e ele quer tirar o ossinho de qualquer jeito. Perfeito. Nós temos aqui também uma questão que me chama a atenção. De repente a gente está até falando com o público masculino que tem uma estatura, digamos, não muito vantajosa, né? E tem algumas, eu vou colocar opções para essas pessoas que têm a estatura baixa, elas recorrem a calçados que tenham um pouco mais de altura, né? É recomendado utilizar esses calçados, doutor? Olha, recomendado não, mas muitas vezes algumas patologias requerem esse tipo de calçado. Principalmente em situações que há discrepância de comprimento dos membros. Então, tem algumas situações, por exemplo, crianças que tiveram um trauma no joelho, tornozelo, acabaram lesionando a cartilagem de crescimento. Muitas vezes o comprimento das duas pernas ou das duas coxas é diferente. Então, nessas situações, a gente pode usar um calçado pré-fabricado, ou fabricado para aquela situação, em que tem uma diferença de altura. Nessas situações, a gente recomenda. Agora, simplesmente para ganho de altura, isso pode acabar gerando outros problemas se não for patológico ou alguma coisa nesse sentido. Para essas situações, por exemplo, pacientes com baixa estatura, tem uma especialidade uma subespecialidade dentro da ortopedia que chama reconstrução e alongamento ósseo. Essa subespecialidade, ela tem um segmento voltado aos alongamentos ósseos. Então, se existe um problema de comprimento que é global ou de um dos membros, a gente pode fazer procedimentos cirúrgicos para tentar igualar aqueles membros e até alongar alguns centímetros. Eu entrevisto o Dr. Cauê Sabião, ele que é o ortopedista especialista em cirurgia de pé e tornozelo e atende no Madre Dedil. Eu quero agradecer a tua presença por ter aceitado o nosso convite nesse compromisso que a gente tem toda semana de falar com o nosso público aqui da Rádio Costa Oeste, do nosso portal Costa Oeste News, também no nosso Facebook, na página oficial Rede Costa Oeste Comunicação. Gostaria que você usasse esse momento para fazer a tua consideração final, te convidar também o nosso público, de repente, que esteja em alguma situação como essa que a gente acaba de mencionar, para te procurar ali no Madre Dedil, doutor. Eu agradeço aí o convite, a oportunidade de estar não só falando de doença, né, mas de prevenção, de promoção à saúde, que é o foco que a medicina tem hoje em dia. Então, mais importante do que você curar é você prevenir, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui, essa conversa informativa, eu acho que vale muito nesse sentido de prevenção. Então, dentro da minha área, aqueles que estiverem com alguma situação que a ortopedia possa estar auxiliando, podem me procurar no Madre Dedil, nos outros locais que a gente atende, para estar fazendo uma avaliação, um diagnóstico preciso e um tratamento adequado para aquela situação. Como eu disse agora há pouco, o doutor Cauê Sabião, nosso entrevistado de hoje. A gente volta a se falar numa próxima oportunidade. Para curtir mais conteúdos como esse, você já sabe, acesse aí costaoestenews.com e a nossa rede oficial no Facebook, que é, aliás, a nossa página oficial Rede Costa Oeste de Comunicação. Até a próxima.